Se você se ofendeu com o nosso vídeo sobre Guerra Infinita, melhor assistir esse daqui com sua mamadeira em mãos. Depois não vem ficar ofendidinho. E para todos que estão pela zoação, já deixa seu like e vem ver tudo de errado com Vingadores Ultimato. Bora pro vídeo. O filme começa com a família do Gavião Arqueiro desaparecendo, e dos 5 integrantes apenas aquele que poderia colaborar para reverter essa situação não foi afetado. Que conveniente. Já no espaço sideral descobrimos que Tony e Nebula estão à deriva na nave dos Guardiões da Galáxia. Tony tá quase morrendo por inanição, então algo se aproxima, e com essa luz só pode ser a fada da conveniência. Ah não, ela mandou a Capitã Marvel em seu lugar. E se você acha que esse encontro não é aleatório, lembre-se, as últimas notícias sobre Tony era que ele havia entrado na nave de Thanos, e tempos depois o Titã Louco apareceu na Terra com a pedra que estava na posse do Doutor Estranho. Então soma-se isso ao estalo e qualquer um daria Tony como morto. Mas mesmo assim a Capitã saiu sem direção atrás de uma agulha em um palheiro. A Marvete leva nossos heróis de volta à Terra. Steve Rogers enche Tony de perguntas, para tentar descobrir onde Thanos está, deixando o bilionário possesso até ele ter um piripaque. Eu posso dizer onde o Thanos está. Por que não disse antes, Mocreia? Tava gostando de ver o parquinho pegar fogo, é? Porém, a única coisa que Nebula sabe é que seu pai foi para o jardim. Mas a Leve diz que há 2 dias atrás eles captaram de um planeta uma onda de energia igual à do momento do estalo. Fala sério. Então quer dizer que vocês sabem onde Thanos está. Então que conversa de louco era aquela? O pessoal parte para o espaço atrás do Titã, e ao encontrarem o vilão, descobrem que ele destruiu as joias do infinito, e Thor corta sua cabeça. Fim. E esses foram os 4 pontos de tudo. Ah, pera, tem mais. 5 anos se passam. Em um depósito, um rato caminha por um dispositivo mega complexo, mas com uma simples rabada o aciona, fazendo com que Scott Lang seja retirado do mundo quântico. Tá louco? Mas eu não sabia que o Mickey fazia parte dos planos de vitória do Doutor Estranho. Scott vai a um memorial das vítimas de Thanos, porém tem muitos nomes lá. Então o diretor lhe dá uma ajudinha e de um ângulo para outro ele muda o memorial para que Scott veja seu próprio nome. Que atencioso. Scott vai até os Vingadores, e nosso herói explica que ficou 5 anos preso no reino quântico. Devem ter sido 5 longos anos. Mas aí é que tá. Pra mim foram só 5 horas. Ah, para com isso, filme. A Janet desapareceu por lá também, e quando a encontraram 30 anos depois, ela tava velhinha. Se o tempo passasse mais devagar, a Michelle Pfeiffer ainda estaria a cara da Mulher Gato. Então Scott diz que se eles entrarem no reino quântico, poderiam sair em outra época, antes do Thanos estalar os dedos. Fala sério. A única coisa que a experiência dele comprovou é que o tempo no reino quântico passa mais devagar, não que se pode viajar no tempo. Então Scott pergunta com quem ele poderia tratar sobre esse assunto. Pergunta difícil, já que o único especialista em física quântica seria Hank Pym. Então vai levar um tempo até que eles descubram. Claro, me esqueci que ciência é tudo ciência. E de ciência Tony entende, pois é um cientista. Porém, ele agora tem uma filha e prefere não arriscar. Então nossos heróis vão visitar o Hulk. O abacate fisiculturista que agora virou acadêmico diz que se culpa pela derrota dos Vingadores. E é essa a reação da Viúva Negra. Só queria saber do que essa cínica achou graça. Crianças vêm tirar foto com o Verdão, pois ele é um Vingador. E nenhuma delas reconhece o Homem-Formiga, o Capitão América e a Viúva Negra. Isso que dá não passar 24 horas fantasiado. Porém, o que importa é que Hulk aceita ajudar. Enquanto isso, Tony, que tá lavando louça, resolve fazer um teste em seu projetor holográfico mágico e descobre como voltar no tempo. Oh, meu Deus! Mas se era algo tão simples, como não chegou nessa conclusão antes? Se lavar louça causasse esse efeito nas pessoas, eu estaria fazendo vídeos melhores. Tony conta para Pepper sobre a descoberta, mas fala que ele pode deixar pra lá. Tentar te fazer parar foi uma das poucas falhas de toda a minha vida. Como assim, mulher? O cara entregou o aparelhinho morfador dele pro capitão há 5 anos. E pouco tempo depois vocês já tiveram uma filha. Então é claro que tu foi bem sucedida em fazer ele deixar de ser um herói. Bom, a não ser que esteja falando de safadezas que a gente não saiba. E pouco tempo depois, Tony aparece na sede dos Vingadores portando o aparelho que lhes permitirá viajar pelo reino quântico, olha só. E pensar que Hank Pym levou anos para desenvolver uma parada semelhante. Mas não pense muito sobre isso.
isso. Afinal, Tony é um gênio e gênios realizam genialidades que nós não geniais não entendemos. Então o grupo começa a se reunir. Nebula e o Guaxinim chegam do espaço, mas não esperem que a Capitã Marvel apareça para ajudar na missão que salvará metade do universo. Afinal, apelona do jeito que é, se aparecesse agora o filme terminaria antes da sua pipoca. Já Hulk vai atrás de Thor, e nós descobrimos que os Asgardianos têm uma vila na Terra, e que Valkyria, Mickey e Borg sobreviveram ao ataque de Thanos que destruiu a nave deles. E se você quer saber como sobreviveram e como chegaram à Terra, problema seu, o filme não lhe deve explicação. Thor é convidado a participar da missão, e agora ele está gordo, maneira que o filme encontrou para justificar ele não conseguir arrebentar o Thanos sozinho caso o encontre. Mas que eu saiba, seus poderes não vêm dos músculos. Já o Gavião Arqueiro tá no Japão aniquilando com a Yakuza, e apesar da confusão, não é a polícia que aparece, mas sim a Natasha, que se tivesse chegado um pouco antes ou um pouco depois, nós teríamos ficado sem saber que o cara havia virado um açougueiro, até falo em timing perfeito. Na base dos Vingadores eles começam os procedimentos, então Scott avisa que eles devem ter cuidado com as partículas PIN, pois sem Hank eles não podem fazer mais. Temos o suficiente para uma viagem para cada. Só isso. Interessante. Mas se eles fossem para uma época onde Hank Pym ainda tá vivo, poderiam fazer dezenas dessas partículas para viajar quantas vezes quisessem. Mas acho que aí o filme teria que ter 4 horas de duração e ser dirigido pelo Zack Snyder. Então eles começam a debater sobre o que significa voltar ao passado. Mas é claro que apesar de existirem várias teorias sobre isso, Bruce Banner sabe qual é a correta. Afinal, ele começou a estudar sobre o assunto há uma semana e isso faz dele um especialista. Gente, essa não é a minha área de especialidade. Eles se preparam para partir. Rocket entrega sua nave para o Gavião Arqueiro, pois é mais fácil o Gavião aprender a pilotá-la enquanto vai ao espaço pela primeira vez do que ele e o Guaxinim trocarem de lugar. Essa deve ter sido uma ideia do Michael Bay. Eles viajam pela bagaça. O Capitão América, Hulk, Tony e Scott aparecem em Nova York no dia da invasão alienígena do primeiro filme dos Vingadores. Então Steve pede para Hulk ficar quebrando coisas antes de cumprir sua missão. Eu acho que isso é gratuito, mas tudo bem. Não é gratuito, cara, é pra alívio cômico. Então descobrimos que a ancião ajudou na batalha de Nova York, mas sem sair de sua casa, é lógico, afinal ela não recebeu nenhum cachê por esse filme. E Hulk chega ali sem notar a mulher que tá jogando raios pra todos os lados. Mas em defesa dele, o cara realmente tá sem seus óculos. Enquanto isso, Nebula e o Máquina de Combate chegam ao planeta em que Peter Quill encontrou a Joia do Poder. Então nós vemos a Nebula do passado em uma batalha ao lado de sua irmã Gamora. As duas são chamadas para a nave de Thanos, e bem na hora em que o Titã Louco chega, a Cyborg tem uma visão de sua outra eu. E não é uma visão qualquer, é a visão mais reveladora possível. Esperamos esse tal de Quill decidir aparecer e nos levar até a Joia do Poder, é isso? Conveniências, conveniências. De volta a Tony, ele chega à base dos Vingadores e vê o pessoal da SHIELD, que na verdade são agentes disfarçados da Hydra, levando o cetro de Loki. Os Vingadores se dirigem para o elevador e mandam o Hulk descer pelas escadas, e ele realmente desce por lá, tá louco? Porque de achos ele não pulou pela janela. Não vai me dizer que não queria destruir o pavimento, sendo que já tá tudo destruído. Já o Capitão América avisa o pessoal da SHIELD que ele foi ordenado a levar o cetro. Então, quando os abobados resolvem ligar para o chefe para verificar a afirmação, o herói sai com essa. Raio Hydra. E os caras permitem que ele leve a parada sem nem ao menos questionar desde quando o Capitão América se tornou um agente duplo. Os Vingadores chegam ao saguão do prédio e o Tony do presente surge disfarçado como um dos agentes, tá louco? Vai dizer que no tempo em que os Vingadores desciam no elevador ele arranjou esse uniforme e se trocou. Pelo visto já pode participar do America's Got Talent. Então o secretário Alexander Pierce aparece dizendo que vai levar o Tesseract e Loki com ele, começando uma discussão com os Vingadores. Porém, como vimos no primeiro filme, foi Nick Fury quem decidiu permitir que Thor levasse Loki e o Tesseract. Fala sério. E tem gente ainda que tem a cara de pau de dizer que sou eu quem não assiste aos outros filmes. Já o Homem-Formiga causa um piripaque em Tony, e todos esquecem sobre o que estavam discutindo para se concentrarem no bilionário. Meu Deus. Pierce é um vilão da Hydra, então não vem me dizer que ele estaria mais preocupado com Tony do que com a Joia do Espaço. Tony do presente pega a maleta e está prestes a partir. No entanto, Hulk aparece
dando uma bordoada em nosso herói, que chega a abrir a maleta selada. Mas não se preocupem com esse animal, essa paulada não causou nada mais do que um desconforto, então segue o jogo. Loki pega o Tesseract e vai para a sua série no Disney+, sem que ninguém o veja, pois os abobados da SHIELD foram treinados a ficar de costas para seus maiores inimigos. Enquanto isso, Steve Rogers se encontra com seu eu do passado e já toma uma voadora nos peitos. Posso fazer isso o dia todo. Eu sei que essa frase é típica dele, mas qual o sentido de falar agora? Que eu lembre, ele larga esse bordão quando tá apanhando, não o contrário. Sem contar que o bagaceiro tá com o uniforme limpinho e que eu saiba ele recém saiu da guerra. Porém o Steve do presente acaba vencendo depois de falar que Sasuke, digo Buck, ainda tá vivo. De volta a Banner, ele acaba convencendo a carequinha a lhe dar a joia do tempo. Já Thanos analisa a nébula do passado, que tá conectada na internet, dividindo a Wi-Fi com a sua eu do presente. E como se não pudesse ficar mais conveniente, o Titã descobre o plano de nossos heróis ao ver o histórico de navegação da nébula do presente através da nébula do passado. E isso tudo é possível, pois eles dizem que é e assunto acabado. Enquanto isso, o Guaxinim Rocket vai atrás de Jane Foster para extrair dela a Pedra da Realidade, e Thor pega o Mjolnir. Mas por que diabos ele fez isso? Eles não têm ideia de que vão enfrentar um vilão no final do filme, e ele não precisa do martelo para ativar as pedras. Ou seja, ele tá roubando a bagaça às verdas, deixando assim seu eu do passado sem nenhuma arma enquanto ele fica com duas. Te falo em babacão. Longe dali, Nebula e Rhodes pegam a joia do poder, mas eles não partem de imediato, não. Eles têm que fazer contagem regressiva e adivinha o que acontece no último segundo. 2, 1. Mas o pior é que Nebula se recupera, mas mesmo assim não retorna para o presente nem quando vê que está sendo abduzida. Te falo em faísca atrasada. De volta a Tony, ele conta que perdeu o Tesseract, mas então percebe que se eles forem para 1970, poderão encontrar as partículas de Hank Pym e o Tesseract no mesmo lugar. Não me diga. Gente, oi, o que é isso? O que tem em New Jersey? Mesmo tendo todo o tempo do mundo, eles não responderão a essa pergunta, pois terá mais efeito com o público se eles mostrarem para nós, então Scott que se dane. Nossa dupla então surge na década de 70 na base da SHIELD, vestindo roupas adequadas para o lugar, e fazendo acreditar que Tony tem uma costureira de mão cheia andando com eles por trás das câmeras. Tony encontra uma maleta dando sopa, e eu achando que precisava transportar a joia em algo tecnológico, mas pelo visto qualquer bagaça serve. Já Steve encontra as partículas Pym e as rouba do laboratório. E agora temos um show de conveniências, pois Tony é abordado por seu pai, que lhe tira para amigo, enquanto Steve vai se esconder da segurança e entra por acidente na sala de Peggy Carter, sua paixão da Segunda Guerra Mundial, e a vê pela janela. Bom trabalho, fadinha. De volta à nave de Thanos, Nebula do passado retira da sua eu do presente sua plaquinha dourada para se passar por ela, mas a preguiçosa não ferve seu braço em ácido. Então como pretende justificar essa repentina mudança? Enquanto isso, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra chegam a Vormir, um planeta enorme, mas mesmo assim eles sabem em que montanha está a Pedra da Alma. Fala sério, será que esse é o único cartão postal do lugar? O Caveira Vermelha aparece deixando Natasha e Clint em posição de combate. Tá louco? Isso me lembrou uma coisa: de todos os lugares para onde os Vingadores foram enviados, Vormir era o mais desconhecido, e que podia haver um inimigo mega overpower esperando, mas mesmo assim mandaram os dois peso mosca pra lá. Porém tudo se justifica quando eles descobrem que para obter a pedra é preciso sacrificar a quem se ama, e de todos os Vingadores, essa era a dupla mais apegada. Pelo visto foi a fada da conveniência quem dividiu esse grupo. Natasha pula para a morte e eu não vou chorar. Não, pois eu sei que ela vai voltar numa injeção de linguiça chamada Viúva Negra. O grupo retorna para o presente, lamentam a morte dela e então montam uma manopla com todas as pedras. Tony fala para Hulk trazer as pessoas que desapareceram de volta à vida. E claro que Hulk saberá fazer isso, afinal tá no manual de instruções das pedras. Agora, o que acontecerá com o cara que desapareceu enquanto pilotava esse helicóptero? E todos que viajavam de avião? Eles vão aparecer no céu e vai chover gente? Hulk estala os dedos. Já a Nebula malvada traz a nave de Thanos para o presente, mas peraí, se as partículas Pym podem levar um veículo inteiro ao invés de um indivíduo de cada vez, porque os Vingadores
Vingadores não fizeram isso para viajarem no Reino Quântico. Só na ida para Nova York eles teriam economizado 6 cápsulas. Aposto que o Tony teria pensado nisso se ele tivesse lavado as panelas. E não dá 10 segundos desde que Hulk usou as joias e a esposa do Gavião já tá ligando pro cara, mas essa aí voltou com um celular na orelha. Então a base dos Vingadores é surpreendida por diversos mísseis, que apesar das chances não matam ninguém. Afinal, todos ali têm resistência sobre-humana. E Clint encontra rapidamente a manopla, que não foi escondida nem soterrada pelos escombros. Que conveniente. Steve, Tony e Thor se reúnem para duelar com Thanos. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. Criar um novo, repleto de vida. E ainda tinha fãs do Roxinho dizendo que o cara não podia dobrar os recursos. Fala sério, com as pedras ele pode alterar a realidade como bem quiser. Então essa ideia de devastar metade da população para resolver o problema é só desculpa de preguiçoso. O trio Ternura sai na porrada com o vilão. Enquanto isso, Clint corre pelos esgotos. E logo quando se livra dos monstros, é encontrado pela Nébula do Mal, que por sua vez é encontrada pela Gamora e Nébula do Bem. E eu só queria saber qual foi a referência que eles tiveram para chegar nesse local aleatório. Ou foi tudo na base do lá a gente se encontra? Então a nebulosa é morta. Enquanto isso, nossos heróis estão tendo um trabalhão para derrotar Thanos, pois ele pode estar sem nenhuma pedra do poder, mas agora ele tem uma espadinha. Thor acaba encurralado e está prestes a ter seu peito perfurado pelo próprio machado. Porém, o Capitão América revela poder usar o Mjolnir, azar louco velho. E quando ele ataca Thanos, o Titã louco que tava com o machado de Thor na mão, agora tá com a sua espadinha de volta. Mas que metamorfose ambulante foi essa? Steve dá uma surra em Thanos, mas o marginal vira o jogo e seu exército aparece. Fala sério, mas da onde saiu essa galera? Pelo visto não tem mais pedágio no Reino Quântico. Porém, bem na hora o Capitão América recebe uma chamada do Falcão, pois pelo que parece esses caras estão sempre com um rádio invisível grudado nos ouvidos, sem mudar a frequência. E como o Falcão sabia a localização de Steve para adivinhar onde surgiriam os portais. Pelo visto, temos mais uma pessoa com talento para ir para Hogwarts nesse filme. Então, de forma incrivelmente espetacular, todos os heróis do UCM surgem. Até mesmo a Vespa, que estava em outro lugar e sequer participou de Guerra Infinita. Mas o Doutor Estranho tem poderes divinos quando conveniente, e invocou ela mesmo assim. Vingadores! Avante! Cena de arrepiar, mas de acordo com o próprio Tom Holland, se Thor não grita, ninguém ia saber que era hora de atacar. Então por que o Capitão não deu um berro? Não quis arranhar a gargantinha, é? A luta avassaladora começa. Porém, Peter e Tony arranjam tempo para conversar e se abraçar, sem serem incomodados pelos milhares de inimigos que entendem a situação. Que atenciosos. Hulk diz que é hora de levar as joias de volta, mas Tony avisa que o portal que eles haviam construído foi destruído. Então Scott lembra de sua van que sobreviveu por um milagre, quem diria? E o capitão pergunta se alguém consegue ver o veículo. E Valkyria diz que sim, olha só. Até ela tem o rádio mágico. Essa coisa deve ter custado R$1,99 para eles terem distribuído para todo mundo. Então Tony encontra o Doutor Estranho. Diz que em 1 de 14 milhões a gente vence, né? Diz pra mim que é esse. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que naqueles poucos minutos que o Estranho ficou em transe, ele realmente viu 14 milhões de realidades alternativas. E quando chegou nessa, ele assistiu Thanos vencer. Mas mesmo assim, resolveu ficar por uns 5 anos esperando para ver se os Vingadores reverteriam o jogo. Sem contar que alguém com tamanho poder não precisaria ver tantas realidades. Bastava estudar passo a passo da realidade em que está. Ou vão dizer que nunca assistiram O Vidente. Enquanto isso, a Vespa leva Scott até a van para acionar o portal para o Reino Quântico. E ela deve ter trazido partículas PIN com ela, mulheres e suas bolsas onde tem tudo. Mas o pior é que ambos poderiam entrar no corpo de Thanos por qualquer um de seus orifícios e destruí-lo de dentro para fora. Mas acho que isso seria muito nojento de assistir. Já a Feiticeira Escarlate dá as caras e usa seus paranauês para humilhar o Titã Roxo, que ordena sua nave bombardear o lugar. Mas não se preocupem com nossos animais protagonísticos, pois se alguém é morto por essa chuva de raios pode ter certeza que é figurante, então nada a temer. Mas a Capitã apelona Marvel chega destruindo a nave de Thanos como se fosse papelão. Ela vai até o Homem-Aranha e pega a manopla. Não sei como você vai atravessar aquilo tudo. Meu Deus, Peter não viu a mulher destruir sozinha a nave. As definições de desatento foram atualizadas com sucesso. E agora o mago podia mandar a Capitã usar a manopla para dizimar o exército de Thanos.
Thanos, pois ela tem poder o suficiente para aguentar o tranco, mas não, pois ele quer uma vitória que envolva a morte do Homem de Ferro para se tornar o único Sherlock Holmes da Marvel. E então a mulherada se reúne para a foto, que lindo! Claro que isso não faz sentido nenhum no meio da batalha, mas foi a forma que a Marvel encontrou de limpar sua barra depois dos e-mails vazados. No entanto, Thanos joga sua espadinha na van fazendo a bagaça explodir e a manopla ser lançada longe. Então a Capitã Marvel vai enfrentar o malvadão e é lançada longe com facilidade. Porém, quando Thanos coloca a manopla, ele dá uma cabeçada na mulher e parece que ele atingiu um poste. Fala sério, afinal qual é o nível de poderes desse pessoal? Thanos acaba fazendo uma jogada de mestre e se livra da apelona. E o Homem de Ferro chega, mas também é jogado na lona. Inevitável. Então quer dizer que quando ele pega todas as joias sente um poder imensurável, mas quando perde não sente nada. Então tá bom. Sou o Goku. E com um estalar de dedos o exército do Thanos vira poeira. Porém Tony vai pro saco. Oh, parabéns, estranho, você conseguiu. Já o Capitão América se prepara para devolver as joias. E eu adoraria ver como é que ele espetaria a joia da realidade de volta na Jane Foster. Ou como ele vai retornar a Pedra da Alma, já que ela não é uma das que se obtém normalmente. Então Steve entra na máquina, mas não volta quando Hulk tenta trazê-lo. E eu não sei nem por que Hulk tá tentando trazê-lo, já que nós vimos que isso só depende do indivíduo que tá viajando pelo reino quântico. Porém, Steve acaba aparecendo, só que muito mais velho, tá louco? E o que isso significa? Sempre teve dois Steve Rogers nessa linha do tempo? Ou ele veio de uma realidade paralela? E se é isso mesmo, as autoridades da variância temporal não deviam ter acabado com ele. E o que ele fez quando vivia com Peggy? Vai dizer que deixou o Buck, seu melhor amigo, ser torturado pela Hydra sem tentar resgatá-lo? E não alertou os pais de Tony sobre o assassinato que iam sofrer? Ah, isso tá muito confuso. Então vai um ponto por precaução. Fim. E estes foram 79 pontos de tudo de errado com Vingadores Ultimato, que fechou com chave de ouro a passagem de Robert Downey Jr. por essa franquia, que tá marcada para se encerrar em 2514, quando sofrerá um reboot e começará do zero. Agora, se gostou, se inscreve aí para poder escolher os filmes que aparecerão por aqui. E não esquece de deixar o like. Um forte abraço, tchau!